Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha nossa de cada dia, ou de cada semana, né? Melhor dizendo. Nossa última aula da apostila 5, a nossa aula sobre misturas de soluções. Então a gente já viu o que é uma solução lá no começo, as concentrações de soluções. Aí depois a gente falou sobre diluição, que foi a nossa última aula, e fizemos os exercícios da apostila. E agora o último capítulo nosso da apostila 5 é sobre mistura de soluções. Então tá aqui em cima para vocês, ó, mistura de soluções, apostila 5, página 224, aula 11, e aí a gente finaliza a nossa apostilinha querida, certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês, ó, a apostila, o livro texto, né, a gente chama, a parte conceitual que vocês têm aí. Então, lá na página 17 do livro texto, a gente encontra o capítulo sobre mistura de soluções. Então, basicamente, o que a gente tem que saber, galera? Essa é uma aula muito curtinha, muito simples de entender, tá? Muito fácil mesmo. Então, eu vou explicar pelo caderno pelo livro texto, né? E depois vocês vão lá na apostila, na página 224, como está aqui em cima, e façam o único exercício de sala que tem lá. Só tem um, tá? De tão curto que é esse conceito e simples, a gente só tem um exercício. Só que geralmente eles são exercícios mais longos, porque tem um passo a passo para a gente ir resolvendo. Não significa que sejam exercícios difíceis, tá? Só são um pouquinho mais longos aí, mas é tranquilo. Então vamos entender qual que é o nosso conceito hoje aqui, ó. A gente está falando sobre misturas de soluções que não reagem entre si. Porque, por exemplo, eu posso misturar um ácido com uma base, mas esses dois caras eles reagem entre si, como você já deve ter visto ano passado, eles formam sal e água. Então não seria esse o alvo do nosso estudo agora. Por enquanto, a gente precisa entender, por exemplo, se eu pegar água com sal, que tem muito sal, e água com sal, que tem pouco sal, e misturar as duas, o que vai acontecer? Então, por isso esse tema aqui, ó, misturas de reação química, misturas de soluções, perdão, sem reação química, sem que elas reajam entre si. Então é muito fácil, porque pensa nesse exemplo que eu acabei de falar, ó, se você pegar água com muito sal e água com pouco sal, se você misturar, você vai ter uma água, uma solução, né, que tem mais líquido, mais volume, mas que também tem mais massa. Basta agora você, então, sabendo esse volume 2 e essa massa 2, calcular a nova concentração, o que é muito simples. E é isso que a gente vai ver aqui nessa apostilinha. Ó. Ele está dizendo o seguinte, vem nessa parte aqui comigo que ela é importante. Ó. Deixa eu ver se eu grifei essa parte aqui para vocês. Não. Eu fiz umas marcações aí, mas não tem aqui. Então vamos fazer agora. Ó. Se a gente pensar que eu preciso seguir um passo a passo para fazer esses exercícios, olha que passo a passo mais simples. Ó. Para conhecer a concentração final de um soluto após a mistura, ou seja, a gente tem que calcular a concentração de novo, mas é depois de fazer uma mistura de soluções. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, vamos marcando aí as nossas etapas. Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Calcular a quantidade de soluto no final da solução. Lembra do exemplo da água com sal? Eu tenho, sei lá, 10 gramas de sal nesse copo d'água e só 1 grama nessa. Então, qual que é a minha massa total de sal? 11 gramas. É só isso, tá? Simples assim. A segunda etapa, deixa eu colocar todas aqui ó, na mesma tela. A segunda etapa, determinar o volume final da mistura. Então, de novo, muito fácil. Ó. Tenho, sei lá, 5 litros de água aqui, 2 litros de água aqui. Quando eu junto, eu tenho 7 litros de água. Então, por enquanto é só isso. Soma as massas, soma os volumes e faz um cálculo novo de concentração, que é a nossa terceira etapa aqui. Ó. Calcular a concentração final do soluto. Certo? Então, assim, por que é tão simples e gera mais um capítulo aí para nós? Ó? Vamos entender que nos exercícios talvez não seja tão direto assim de entender, mas é fácil. Ó, aqui eu já vou colocar tudo que eu grifei para nós. Ó. Esse exercício, vamos ler ele primeiro. Ele diz o seguinte: uma xícara contém 50 centímetros cúbicos, que a gente viu que pode ser também ml, né, centímetro cúbico, de café
com 1% de cafeína. Ou seja, esses 50 centímetros cúbicos de café, só 1% disso é cafeína, certo? Mistura-se esse líquido, né, esses 50 centímetros cúbicos, em um copo com 150 centímetros cúbicos de leite. E aí ele coloca todos os líquidos apresentam 1 grama por centímetro cúbico de densidade. Então olha o que eu grifei aqui para vocês. Ó. Se você tem 50 centímetros cúbicos de café e vai colocar em 150 centímetros cúbicos de leite, obviamente você vai ter 200 centímetros cúbicos de solução no final, certo? Mas vamos seguir a ordem das etapas que está aqui. Ó. Primeira etapa, cálculo da massa de cafeína. Se a densidade é 1, galera, ó, 1 grama por centímetro cúbico, significa que se eu tenho 50 centímetros cúbicos de café, eu tenho 50 gramas, certo? Só que eu tenho 50 gramas de café. Lembra da informação aqui, ó, de que 1% só desse café é cafeína? E a pergunta dele, que eu grifei de vermelho aqui, ó, qual a porcentagem de cafeína no final do processo? Então, 1% de 50 dá 0,5 gramas. Então, achamos a massa de cafeína, certo? 0,5 gramas. Segunda etapa, o volume. Aquela fácil demais que eu tinha falado para vocês agora há pouco. Ó. Se você sabe qual que é o volume de cada uma das soluções, lembra, 50 gramas, 50 centímetros cúbicos de café, 50 centímetros cúbicos de leite, 200 centímetros cúbicos de mistura. Aí a terceira etapa é o cálculo mais chatinho, mas não por isso difícil. Ó. A gente vai responder o exercício, né? Qual que é a porcentagem final em massa de cafeína? Aí você vai fazer o seguinte, ó. A solução final, então, ela tem 200 centímetros cúbicos, certo? Como o exercício deixou bem claro aqui, ó, todos os líquidos têm densidade 1. Então a solução final também tem densidade 1. A massa final da mistura, se a densidade é 1, vai ser 200 gramas, concordam comigo? Porque a gente tem 200 centímetros cúbicos e a densidade é 1, significa que cada centímetro cúbico é igual a 1 grama. Então tenho 200 gramas de solução. Qual que é a massa de cafeína? Ó, a gente calculou ali em cima. A massa de cafeína é igual a 0,5 gramas, tá aqui, ó. Então, deixa eu subir aqui para o final da conta. É só a gente fazer esta parte aqui, ó, que está aqui em cima. Acho que dá para ver aí, né? 200 gramas de mistura é o total. E 0,5 gramas, que é só a cafeína, vai ser uma porcentagem P, que deu 0,25%. Certo? Então não é um exercício difícil, só que ele é longo, né? Você vai primeiro soma as massas, depois soma os volumes, depois calcula no final. Se você quisesse não ter usado nessa última etapa a regra de 3, você poderia também ter utilizado a fórmula, porque a concentração comum é massa sobre volume, a concentração molar é mol sobre volume, e a porcentagem que ele pede aí é massa sobre massa, certo? Então vai ser é como se você fizesse essa regra de 3, né? Ó, vai ser 0,5 dividido por 200, daí depois vezes 100 para passar para porcentagem. Então daria para fazer por fórmula também. Se você não entendeu esse exemplo 1, galera, tente refazê-lo depois. Vai voltando o vídeo na parte que você enroscou para ver se você entende. Se não, me pergunte lá no WhatsApp que eu mando a resolução de novo para vocês, tá? Ou te chamo lá numa conversa para a gente fazer juntos a resolução. Mais um exemplo então para a gente finalizar. A água do mar, deixa eu tirar aqui as coisas que eu grifei, ó. A água do mar tem concentração de NaCl, sal de cozinha, né, cloreto de sódio, 27 gramas por litro. Se a água de uma fonte qualquer, tem só 0,5 gramas por litro desse mesmo sal, qual que vai ser a concentração do sal se a gente pegar 1 litro da água do mar e misturar com 4 litros da água da fonte? Parece um pouco chato, né? Muita informação, mas é fácil. Ó. Vamos pelas nossas etapas mágicas. Ó. Primeira etapa, então, cálculo da quantidade de sal. São duas águas diferentes, né? Na água do mar, ele me falou que tem 27 gramas por litro. Então tá aqui, ó. Porque a pergunta dele é para 1 litro. Ó. 1 litro de água do mar. Se tem 27 gramas por litro, 27 gramas. Não preciso nem calcular, já está pronto. Agora, a água da fonte, ele me disse o seguinte, ela tem 0,5 gramas de sal por litro. Tá aqui, ó, 0,5 gramas por litro. Mas ele quer usar 4 litros no problema. Né? Vai misturar 1 da água do mar com 4 dessa. Então a gente tem que fazer uma continha aqui, ó.
ou seja, multiplicar por 4, né? 1 litro de água dessa fonte tem 0,5 gramas do sal, 4 litros então vai ter 2 gramas. Ou seja, qual que é a massa de sal total? São os 27 da água do mar, mais os 2 dessa outra fonte. São 29 gramas de sal. Beleza? Segunda etapa, ó, vou calcular o volume final. O volume final é fácil, né? Estou misturando 1 litro de água do mar com 4 litros de água da fonte, 5 litros total do volume. Agora é só fazer ou concentração comum, massa dividido pelo volume, ou regra de 3. Ó. Se eu tenho 5 litros com 29 gramas de sal, que é o que a gente calculou aqui, né? 5 litros com 29 gramas de sal, concentração é por litro. Então, em 1 litro eu vou ter 5,8 gramas de sal. Ah, quero fazer por fórmula. Concentração comum C é igual a massa sobre volume. Então, você ia pegar a massa, 29 gramas, e dividir pelo volume de 5 litros, que é a mesma conta da regra de 3. E encontrará 5,8 gramas desse salzinho aí, certo? A partir daqui, ó, misturas com reação, a gente vai ver só na outra apostila, então eu deixo para outra semana, tá bom? Galera, lá na sua apostila de sala, tem um exercício. Peço que você vá lá naquele exercício, tente fazê-lo, tá? É um exercício igualzinho esse, segue o passo a passo, só que antes, tente refazer esse exercício que a gente fez agora, tá? Seria importante esses dois exemplos, né, de exercício. Aí você refaz, sem olhar para a apostila, né? Pega as informações do enunciado e tenta fazer. Aí enroscou, dá uma olhadinha. Não entendeu? Volta o vídeo aqui, dá uma olhadinha de novo, tá bom? E se qualquer coisa me chamem lá então no WhatsApp para a gente falar um pouquinho mais sobre esses exercícios. Terminaram os dois exemplos, vai lá para a apostila de sala, tente fazer aquele. Se precisar, eu gravo aquele lá também para vocês. Tá bom? Galerinha, cuidem-se e qualquer coisa, só chamar. Valeu, hein?